Os medalhões da história militar apresentaram aqui brilhantes trabalhos sobre a Segunda Guerra Mundial, inclusive meus instrutores na academia, né? É uma preocupação muito grande para mim. Veteranos, né, da nossa FEB aqui presentes. Então, eu espero que os senhores tenham chegado ao final desse encontro, que está sendo tão fabuloso, com essa vontade de ficar mais 40 minutos e me suportar esses 40 minutos falando sobre a consequência da Segunda Guerra Mundial. Essa apresentação para os senhores é justamente para falar da consequência da Segunda Guerra Mundial. Depois de tudo que foi falado, brilhantemente apresentado para os senhores aqui, nós vamos falar sobre a participação do Brasil nas missões de paz da ONU. Essa é uma visão do Forte Nacional, lá em Porto Príncipe, no Haiti, antes do terremoto, né? E vamos ver, então, o desenrolar da palestra. Por favor. Eleanor Roosevelt, a viúva do presidente, né, a primeira dama do mundo, responsável por redigir os direitos humanos, Declaração dos Direitos Humanos, ela falou: não basta falar de paz, preciso acreditar nela, e não basta acreditar nela, é preciso trabalhar por ela. Os objetivos dessa apresentação são apresentar as missões de paz que o Brasil tomou parte após a sua valente participação na Segunda Guerra Mundial e descrever a participação do Brasil nessas missões de paz. Por favor. Estamos fazendo a introdução, vamos falar sobre a ONU, as missões de paz, a participação do Brasil, peacekeepers, e a conclusão é interessante. A gente acha que são poucas missões de paz, são muitas missões de paz, e eu tive que, com essa palestra, eu tive que apertar bastante aqui para poder apresentar nos 40 minutos. Próximo. Então, vamos falar, então, ainda dentro da introdução, vamos começar com essa imagem interessante aqui, ó. Esse aí é o Coronel Cristóvão, alguns quilos mais jovem, representando o Brasil e o Exército Brasileiro lá no Haiti. Eu era comandante da base Parcelar. Eu tinha comandado o glorioso 25º Grupo de Artilharia de Campanha na minha querida Bagé, e fui transferido para o Comando Militar do Oeste, e lá o general Cesário me deu a missão de ser o chefe da seção de planejamento Estava iniciando um centro de operações no Comando Militar do Oeste, e o general Cesário mandou planejar o primeiro batalhão, o primeiro contingente que sairia do Centro-Oeste para o Haiti, e me deu a missão de ir junto também. Próximo. Não posso terminar uma introdução sem falar da Liga das Nações. Próximo. E a primeira oportunidade em que o Brasil já representou essa parte de missão de paz, vamos dizer assim, foi justamente no conflito de Letícia, né? Que era justamente a nossa vizinha ali. Quem conhece a Amazônia, nós temos Tabatinga, vizinha dela é Letícia. E de 31 de agosto a 1º de setembro de 32, era o conflito, né? Esse conflito Peru-Colômbia. O Peru chegou com uma flotilha lá e artilharia atirando em Letícia. Esse conflito continuou e, para nós, era nas nossas barbas. De forma que o Brasil se prontificou, ele já fazia parte da Liga das Nações, e o Brasil se prontificou a mediar esse conflito. No Natal de 33, aconteceu, então, um cessar-fogo, veio todo mundo para o Rio de Janeiro fazer festa e a situação foi mediada. O Brasil mediou esse primeiro conflito aí. Próximo. Vamos falar, então, sobre a ONU. Bom, algumas organizações internacionais que precederam a ONU. Em 1865, uma União Telegráfica Internacional. Em 1874, uma União Postal Internacional. Em 1899, a primeira Conferência Internacional de Paz, lá em Haia, e já brilhou o nosso Rui Barbosa, o Águia de Haia, num Brasil recém-republicano.
Nós tínhamos acabado de iniciar a nossa república e tinha um brasileiro já aparecendo, despontando lá. E, é claro, em 1919, a Liga das Nações. A Liga das Nações é o seguinte, é uma história meio complicada, porque não tem muita coisa sobre ela, muitos detalhes. Foi uma ideia do presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, 28 de abril de 1919, antes do final da Primeira Guerra, que foi 28 de junho. Ele deu a ideia, pô, vamos fazer um negócio aqui para todo mundo parar de... Não pode mais ter esse negócio de guerra aqui. E, realmente, ela começou, depois da guerra, quando começou o Tratado de Versalhes a fazer efeito, a partir de janeiro de 1920, dia 16 de janeiro começa a Liga das Nações. Essa Liga das Nações é interessante porque o presidente dos Estados Unidos que deu a ideia, o presidente Wilson, ele não ratificou o Tratado de Versalhes. E, portanto, os Estados Unidos não fizeram parte da Liga de Defesa Nacional. Liga de Defesa. Outra coisa interessante também, como durante os acontecimentos, a guerra não parou, como já foi falado aqui, que a guerra não teve um fim, continuou, né? Então, por exemplo, em 1933, Itália, Alemanha e Japão saíram da Liga. Em 1934, a União Soviética entrou na Liga, mas em 1939 ela foi expulsa, porque ela tinha invadido a Finlândia. E a Liga, aos pouquinhos, foi perdendo essa força, porque ela dizia assim, ó, não pode fazer isso aí. E acabavam fazendo como aconteceu, por exemplo, em 1939, na Revolução, na revolta lá na Espanha, na Guerra Civil Espanhola. Então, basicamente, ela começa no Tratado de Versalhes e tem o fim na Segunda Guerra Mundial. Outro fato interessante também, ela nunca teve um símbolo, uma bandeira, como tem a ONU. Eles achavam que se tivesse uma bandeira, ia ser bandeira padrão nazi-fascista, né, com símbolos e tal, ia ser criado um outro Estado. Mas, com o desenrolar da guerra, 39 e 40, aconteceu uma feira mundial lá em Nova York e eles fizeram esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é o seguinte, são as 5 raças dentro dos 5 continentes. Então, foi um símbolo que engembraram para colocar. Outra coisa interessante também, se os senhores perguntarem pelo oráculo Google aí, o que é a Liga das Nações, vai aparecer Liga de Nações de Futebol. Então, os senhores têm que procurar Sociedade das Nações, tá? Ela se reuniu basicamente uma vez por ano e em 42 já estava capengando, já estava bem ruinzinha. Em 46 aconteceu a 21ª e última reunião, 18 a 19 de abril de 46, e dia 20 foi decidido que ela seria extinta, 20 de abril de 46. Próximo. Bom, então, na linha do tempo. Em 1942, na verdade, em 29 de dezembro de 41, o presidente Roosevelt ele se encontra com Churchill e decidem assim, pô, vamos fazer uma Liga das Nações melhorada. Né? E ele faz a tal da Declaração das Nações Unidas a partir de 1º de janeiro de 42. É a primeira vez que se fala Nações Unidas, é a primeira vez que se fala. A ideia era os Estados Unidos e mais 26 países contra o eixo. E acontece, em 45, a Conferência de São Francisco, 25 de abril. Roosevelt, infelizmente, faleceu dia 12 de abril, faleceu antes. Mas houve essa Conferência de São Francisco sobre essa organização internacional. Já no final do ano, acontece a ratificação das Nações Unidas, dia 24 de outubro, Dia das Nações Unidas. E em 46, essa ratificação é feita pelos 5 países, né? China, Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética. E em 46, no início do ano, já acontece uma reunião em Londres. Essa reunião já com 51 países. E lá em Londres, eles decidem que o melhor lugar para ser a sede das Nações Unidas seria em Manhattan, Nova York. Uma decisão interessante, né? Por favor. Essa sopa de letrinha aqui é a Carta das Nações Unidas.
e não quero que os senhores leiam tudo isso aí, assim, mas eu gostaria só de ressaltar alguns pontos. A ideia é preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla, praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros, manter a paz e a segurança internacionais, promover o progresso econômico e social de todos os povos, na cidade de São Francisco, por meio de uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Organização das Nações Unidas. Essa é a Carta das Nações Unidas. Quando ela foi fundada, em 24 de outubro, ficou definido que ela teria meia dúzia de idiomas: inglês, francês, espanhol, chinês e russo. E em 73, a Assembleia Geral ainda incluiu o árabe. Os órgãos principais definidos por essa carta são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. A sede principal, aquela que eu falei lá em Manhattan, em Nova York, ela tem uma missão permanente do Brasil, com diplomatas, oficiais de chancelaria, mais ou menos umas 30 pessoas. E ela é responsável pela participação do Brasil em todos os eventos da ONU que interessam ao país, nas reuniões da Assembleia Geral e, periodicamente, também no Conselho de Segurança, porque o Brasil ocupa um assento não permanente. A outra sede, segunda maior, é Genebra. Também nós temos uma delegação permanente, mais ou menos 30 pessoas, e ela é responsável por trabalhos relativos à África, ao Oriente Médio e à Ásia. As outras duas grandes sedes da ONU são em Nairobi e em Viena. Próximo. Vamos falar, então, sobre as missões de paz. São muitas. Próximo. O que nós precisamos saber é o seguinte: existem dois grandes protocolos da ONU, Missão de manutenção da paz. Missão de manutenção da paz, o observador está desarmado, ele não pode estar armado, e ele está verificando o cessar-fogo, ele está verificando se o que estava previsto para aqueles dois beligerantes fazerem, estão fazendo. Então, isso aí também é uma situação de manutenção da paz. O outro protocolo é imposição da paz. Na imposição da paz, o observador ele está armado em condições de responder àquela atuação de uma força beligerante na mesma proporção. E não é só o fuzil e a pistola que eu estou portando aí, não. Por exemplo, no Congo é uma guerra regular e lá, inclusive, se usa até artilharia. Próximo. Vamos falar, então, da participação do Brasil. O Brasil ele participou desse Comitê Especial das Nações Unidas para os Balcãs. Na verdade, era problema de refugiado, monitorar a situação na fronteira entre Grécia e Albânia, Bulgária e Iugoslávia. Foi um pouquinho diferente das missões que nós temos hoje. Nós mandamos 2 capitães entre 48 e 49, e eles não se reportavam ao secretário-geral, eles se reportaram diretamente à Assembleia Geral. Eles estavam representando os países naquela missão de paz. Próximo. É uma fotografia da nossa participação lá. Próximo. Bom, aí nós temos a UNEF, nós temos aqui 2 valentes representantes aqui dessa UNEF. Então, é o primeiro envio de tropas a um país estrangeiro. Ele teve início em 56, foi criada, então, essa Força de Emergência das Nações Unidas, a UNEF, criada para evitar os conflitos entre egípcios e israelenses e pôr o fim à crise do Suez. Próximo. Com certeza, esses 2 veteranos que estão aqui têm muito mais a contar. Eu tenho a honra também de ter sido presidente da associação e meu pai ter ido no contingente. O Brasil mandou contingentes, aliás, a UNEF aconteceu de 57 a 67, 10 anos. Iniciou com 20 países, o Brasil um deles. Nós aqui do Brasil mandamos 20 contingentes. Esses 2 veteranos que estão aqui são do 20º e último contingente. Meu pai foi no 5º. E o que aconteceu foi o seguinte, rapidamente, é difícil para mim encontrar a história com tanta gente que conhece a história.
Mas em 56, o Nasser resolveu que o canal de Suez ia ser da República Árabe Unida. E ponto, acabou. E aí o judeu, o israelense, não gostou. Pô, não é assim, pô. Aí vamos trancar. E mais do que isso, o inglês e o francês também não gostavam, que eles escoavam as suas mercadorias do Mediterrâneo para a Ásia. E aí aconteceu a guerra, a famosa Guerra do Suez de 1956. Nesse ponto, que a República Árabe Unida acabou apanhando muito, o Nasser chegou para a ONU e disse assim, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, põe uma tropa para segurar o israelense aqui. E realmente aconteceu de ficar uma tropa, essa força, a UNEF, ficou entre o Egito e Israel. Basicamente é isso. Os senhores olhando no mapa vão ter uma ideia. Eu estou forçando um pouquinho a barra para que os senhores entendam. Na verdade, o que Nasser fez foi aproveitar esses 10 anos aqui, ó, para se preparar para novamente atacar Israel. E por uma situação que até hoje eu li vários livros, ouvi muitos veteranos que estão aqui, meu pai, até hoje não se consegue entender por que em 1967, maio, meados de maio, o Nasser mandou um documento, uma carta, está aí, vários livros aí, para o secretário-geral da ONU, o OTAN, pedindo para tirar aquela tropa ali que não precisava mais. E ninguém entende até hoje por que o OTAN decidiu, então tá bom, tirou. Só que os senhores imaginam, os senhores que já têm algum passado logístico aí, né? Imaginem o que é uma tropa ficar 10 anos e da noite para o dia assim, ó, tchau, hein, valeu, obrigado. E eles podem perguntar para os dois que estão aqui, são, além de valentes, têm uma memória maravilhosa. O Nasser já ficou feliz da vida e já começou a cercar, a botar suas tropas próximo da linha, próximo deles, em cima deles, a ponto de cavar a trincheira e colocar os blindados assim na linha divisória, cavando. O Israel, que não é bobo nem nada, o que fez? Não, para um pouquinho, se vão nos atacar, eu vou atacar primeiro. O problema de Israel é um problema logístico, eles não têm muito tempo para manter, não tinham, pelo menos, muito tempo para manter o pessoal dele. E numa situação tremendamente ousada, eles já têm a parte de inteligência dele atingiu os maiores detalhes, eles viram que às 7 horas da manhã o Nasser mandava uma surtida de aeronaves fazer o reconhecimento da linha de fronteira e voltavam para tomar um cafezinho. Nesse momento, Israel decolou em direção ao Mediterrâneo, para o outro lado, e atacou o Egito ao contrário. Começou a Guerra de 6 Dias, dia 5 de junho. Enquanto a Força Aérea fazia isso aí, o israelense veio com tudo para chegar no Egito. E quem é que estava no meio? Esses rapazes aqui. E é complicado isso aí, a próxima. Essa aqui como foi falado anteontem, é uma foto icônica, o comandante falou, a foto icônica, essa aqui é a reação do bandeira da ONU lá. Eles ficaram numa situação, como foi comentado ontem, né? Eles não eram nem missão de paz, porque a missão de paz tinha acontecido, já tinha acabado. Eles já estavam na situação de debandadas, vão embora para casa. E Israel passando por cima. O Brasil tinha acabado de chegar, esse 20º contingente tinha acabado de chegar lá. Né? O Juscelino não tinha como... Juscelino não, perdão, o Juscelino que mandou. O Brasil não tinha como recuperar da noite para o dia o pessoal que estava lá, até porque eram 10 anos, né? E tinha um navio que estava comercializando café no Mediterrâneo que ia chegar onde eles estavam para recolher esse pessoal. Só que como eles estavam numa situação de recolher os meios, se preparar para voltar para o Brasil, além de ter quase ninguém lá, um contingente, eu acho que o único contingente efetivo completo era do brasileiro, porque os outros países já tinham pouca gente, tinha indiano, tinha canadense,
esse pessoal já estava indo embora. Cada um deles teve 48 horas para se retirar. Eles estavam ali naquela situação de se preparar para ir embora. E começou a guerra. O que foi falado também no primeiro dia, um problema seríssimo. O brasileiro não falava inglês. E quando o Israel entrou, podem perguntar para eles além de perder uma vida lá do Cabo William, né, porque eles começaram atirando, entraram atirando, ficaram uma noite, um dia, ajoelhados de cabeça, com a mão na cabeça e tal, até que apareceu um tenente, enfim, um oficial que falava inglês e falou com o oficial israelense: não, pera um pouquinho, nós somos brasileiros. Só que o uniforme deles, aliás, esses dias eles estavam com um uniforme semelhante, o uniforme deles era muito parecido com do outro lado também. E a bandeira não tinha a bandeira do Brasil, a bandeira da ONU. E o israelense, pô, a gente não sabia, meteu ficha em cima de vocês. E aí melhorou, acalmou e tal. E aqui eu faço questão de falar o seguinte, inclusive eu já ouvi isso aí. Ah, o pessoal do Suez foi lá para ganhar dinheiro. Ah, o pessoal do Suez foi lá para passear. Ah, o pessoal do Suez, quando começou a guerra, foi embora, fugiu. Mentira! Fake news! Aliás, como diz um grande amigo meu, canalhas! Não aconteceu nada disso, não. Primeiro, porque nem dinheiro eles receberam. Eles tinham acabado de chegar lá, eles chegaram em março e o negócio aconteceu na metade de maio. Então, nem dinheiro eles tinham recebido. E é mentira também que eles fugiram com a guerra. Porque a guerra, de meia dúzia de dias, acabou dia 12 de junho. E eles saíram de lá dia 13. Eles aguentaram com sangue, porque morreu brasileiro lá, morreu Cabo William, eles trouxeram no navio o corpo. Aliás, quem fez o caixão está aqui presente. E suor do deserto, né? E lágrimas. Então, essa é a história. Rapidamente, desculpe, eu gostaria de ficar. Tem uma instrução inteira sobre o Suez aqui, mas como é que eu vou dizer assim? Em respeito aos veteranos que estão aqui, eu até vou parar por aqui, senão a gente, de repente, acaba se emocionando. Próximo. Nesse meio tempo que estava acontecendo o Suez, o Brasil também estava presente na Força de Segurança das Nações Unidas da Nova Guiné. Nós mandamos 2 observadores que estavam no batalhão Suez lá para a Guiné em 62. Na República Dominicana também, em 65, 66, nós tivemos um representante permanente do secretário-geral da ONU. E também na Índia do Paquistão, de 65 a 66, 10 observadores militares. Tudo estava acontecendo enquanto o Suez estava acontecendo. Próximo. Aí tem gente que diz assim, mas no Brasil não tem ninguém que tenha o Prêmio Nobel da Paz. Tem sim, eles têm. Todos os que fizeram parte de Força de Paz até 10 de dezembro de 88, o secretário-geral da ONU, Javier Pérez de Cuellar, recebeu, em nome das Forças de Paz das Nações Unidas, o Prêmio Nobel, pelos seus esforços a serviço de preservação da paz. Eles têm essa medalha. 733 jovens sacrificaram suas vidas a serviço da preservação da paz. A paz tem que ser protegida ativamente e essa proteção tem seu preço, sangue. Próximo. Bom, e aí continua, já chegou no meu tempo aí, ó. Missão das Nações Unidas para a América Central, ONUCA, né? Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, desmobilização dos contras. 21 militares brasileiros, observadores. E já foi o início da ONU-SAL, El Salvador. Próximo. Aí aconteceu o NAVEM 1, supervisionar a saída das tropas de Cuba do território angolano, de janeiro de 89 a maio de 81, 8 observadores e mais militares de saúde. E aí aconteceu a NAVEM 2, a segunda missão em Angola, maio de 91 a fevereiro de 95. Interessante aqui, ó, 8 observadores militares, 9 observadores policiais militares Ribas. Ó, mandamos o brigadiano para lá, ó, e uma unidade médica. Começou os policiais militares. A ONU-SAL, já falei alguma coisa, né? El Salvador,
67 observadores militares, 15 observadores policiais militares, uma unidade médica, para verificar esses acordos aí de negociação entre o governo salvadorenho e a Frente Farabundo Marcha de Libertação Nacional, 91 a 95. Próximo. ONU-MOS, 92, em Moçambique, verificar o acordo entre o governo de Moçambique e a Renamo, Resistência Nacional Moçambicana, 93 a 94. 26 observadores militares, 67 policiais militares, unidade médica, 94. E uma companhia de infantaria de 170 militares. Próximo. UNAMIR, Uganda e Ruanda, 10 observadores militares para atuar no conflito étnico entre o governo de Ruanda e a Frente Patriótica Ruandense, 93 a 94. E o Brasil também forneceu uma equipe médica. Próximo. A UNPROFOR. A UNPROFOR é bem conhecida, vários cadetes do então Tenente Rost lá foram para lá. Eu acho que todos os 4 estrelas que foram seus cadetes foram para lá. Lá para a antiga Iugoslávia, né? Agosto de 92 a dezembro de 95, criar condições de paz e segurança necessárias à consecução de um acordo geral de paz naquele país. Próximo. E também aconteceu em 93, a UNITA, né? Cessar-fogo, desmobilização e reintegração das tropas da UNITA, às forças angolanas e a realização do segundo turno das eleições, 95 e 97. O Brasil enviou um batalhão, uma companhia de engenharia, 2 postos de saúde avançados, 40 oficiais de Estado-Maior, 14 observadores militares, 11 observadores policiais militares. Foi o maior contribuinte de tropas e, naquela época, a maior operação de paz da ONU. Próximo. Com a assinatura daquele tratado lá, quando acabou a guerra, no caso da antiga Iugoslávia, né, aconteceram outras missões e o Brasil estava presente em 3 missões, né, na Eslavônia, na Prevlaca e também o desdobramento do que aconteceu lá na Bósnia. A MONUA, em Angola, 4 observadores militares, 20 observadores policiais militares e 2 oficiais do Estado-Maior. 99, mandou também uma unidade médica composta de 15 militares do Exército. Próximo. No Chipre, nós temos 2 militares brasileiros do Estado-Maior desse batalhão de infantaria argentino, lá no Chipre. A Minigua, na Guatemala, o respeito aos direitos humanos, nós fomos com 4 oficiais de ligação, 13 observadores policiais militares, e em 95 foi reforçada com observadores para acompanhar o processo de desmobilização das forças. No Timor-Leste, então, o pessoal da PE, aqui de Porto Alegre foi bastante também, foram várias missões, né? E de julho de 99, a partir de julho de 99. Imposição da paz, média de 120 militares, composta de observadores militares, integrantes do QG, uma companhia de PE e um grupo de policiais militares em serviço operacional. Maiores efetivos da missão. Próximo. E chegamos na MINUSTAH, a missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. A partir de 2004, então, nós mandamos um contingente de militares das Forças Armadas, oficiais de Estado-Maior, observadores militares e policiais militares. Isso foi até setembro de 2017. Inicialmente era um efetivo de uma brigada de infantaria de paz. Posteriormente, de um batalhão de infantaria de paz reforçado por uma companhia de engenharia e, após o terremoto de 2010, 2 batalhões reforçados. O Force Commander, nesses 13 anos, foi sempre um brasileiro. Próximo. Naquela época já existia o Ministério da Defesa. Então, essa foi uma missão para o Estado-Maior de Defesa, em que as 3 forças contribuíram, Exército, Marinha e Aeronáutica. Próximo. Essa é a missão do batalhão. Restabelecimento da normalidade institucional do Haiti, considerando a estrita obediência aos aspectos culturais, históricos e legais do país, bem como todo o respeito à população. Próximo. Além das missões da ONU, o Brasil também participou de missões da OEA, Organização dos Estados Americanos. E a primeira foi a FAIBRAS também, estava acontecendo no Suez,
E em 65 e 66, lá na República Dominicana, nós mandamos um batalhão reforçado para lá. Próximo. 95 e 99, a MOMEP, Equador-Peru, 191 militares, e a Marminca, né, para remoção de minas, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Próximo. Em diferentes regiões do globo, tem uma força militar de mais ou menos uns 100 mil capacetes azuis, cujas missões são lideradas pelo DPKO, Departamento de Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas, que eu também tive a oportunidade de trabalhar. A ideia é resolver os conflitos da melhor forma possível, ou seja, por vias pacíficas. Próximo. E o Brasil assumiu essas tarefas de coordenação e comando militar em importantes operações como a MINUSTA, né, lá no Haiti, e a UNIFIL. E essas missões trouxe prestígio à política externa do Brasil, projeção brasileira no cenário mundial, particularmente na UNIFIL, com a liderança da única força naval atuando pela ONU no mundo. Próximo. E isso aí está previsto na nossa Constituição. Na nossa Constituição, no artigo 4, sobre relações internacionais, está dizendo que nós temos que defender a paz, fazer tudo para solucionar pacificamente os conflitos e cooperar com os povos para o progresso da humanidade. A característica do Brasil, e isso eu pude constatar lá, é a coerência e a prudência. Os senhores podem perguntar para qualquer um de nós que fomos representar o Brasil no exterior, e o brasileiro é muito querido lá fora, a ponto do oficial de operações dos Estados Unidos vir falar comigo: pô, como é que vocês conseguem esse negócio? Mas o brasileiro chega lá, olha, impressionante, foi falado aqui do índio Terena, o índio Terena lá, que eu fui com o pessoal do Mato Grosso do Sul, o índio Terena em uma semana já estava conversando com aquele pessoal lá, já estava brincando, é normal. O brasileiro é muito querido lá. Então, com coerência e prudência, nós conseguimos atingir esses objetivos. Próximo. Para o Brasil participar de operações de paz, é preciso que tenha aceitação das partes envolvidas no conflito, imparcialidade, aplicação do mínimo de força necessária, negociação com as partes, intermediação na busca de soluções e discussão de problemas e responsabilidades. Os objetivos: monitorar o cessar-fogo entre as partes e desenvolver as melhores condições para o restabelecimento da paz regional. Obrigado. Próximo. Atualmente, o Brasil participa com cerca de 250 brasileiros em 8 operações de paz, no Líbano, no Sudão do Sul, Saara Ocidental, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, está quente, Chipre, Abyei e Iêmen. E ainda por cima, participa de acordos de cooperação com a Colômbia. Basicamente, são 2 acordos. O acordo bilateral Brasil-Colômbia, que nós estamos lá sendo empregados para retirar minas, né? E o GATCO, que é a gente ensinando o pessoal da Colômbia a como tirar minas. Basicamente isso aí. Nós temos acordo de cooperações com a Colômbia também. Próximo. Aqui, por exemplo, então, falar daquelas missões de paz que estão acontecendo ainda, né? Essa aqui é a UNIFIL, né? A nossa fragata liberal lá. Meu amigo, o comandante Ricardão, aqui recebendo uma autoridade. O Brasil sempre presente, né? O Brasil é o comandante lá, então ele tem um brasileiro erguendo a bandeira da ONU, um brasileiro erguendo a bandeira do Brasil. Próximo. Na África, a Unisfa, então nós temos aí, ó, Sudão, Darfur e Sudão do Sul. Isso aqui é complicado. Além de ser um balaio de gato, está sempre pronto para explodir alguma coisa. Próximo. Aqui, por exemplo, para apoio ao Acordo de Odeida, é complicadíssima essa história aqui, ó, porque aqui os rebeldes hutis e os aliados, eles estão atuando contra as forças governamentais, os aliados do Iêmen, que também tem o problema da Al-Qaeda. Isso aqui também é outro vulcão. Próximo. MONUSCO. A MONUSCO no Congo também, os Force Commanders são nossos, né? Nelson Cruz e mais 3 oficiais, o general Costa Neves, agora no alto comando, Afonso da Costa e o meu grande companheiro de turma. Próximo.
Também recebemos o Prêmio das Nações Unidas para as Defensoras do Gênero Feminino. Em 2018, a comandante Márcia recebeu e, em 2019, a comandante Carla recebeu, lá na MINUSCA, na República Central Africana. Próximo. Quando meu corpo fica cansado, nós temos um coronel aqui, calção preto, quando meu corpo fica cansado, minha mente diz, aqui é onde os vencedores são feitos. Próximo. A preparação, atualmente, do pessoal para o exterior, Missão de Paz, a partir de 2010, Centro Conjunto de Operações de Paz no Brasil, o primeiro comandante também cadete do então Tenente Rossi, atual 4 estrelas, né? Comandante militar do Leste, Coronel Novaes, foi o primeiro comandante desse centro que fica lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Preparação de militares brasileiros e estrangeiros. Aqui, inclusive, muitos repórteres também fazem parte, lá no Secopab. Próximo. Vamos falar dos Peacekeepers. Dia Internacional, dia 29 de maio. Próximo. O que são Peacekeepers? São pacificadores. Homens e mulheres muito bem preparados. A prova estão aqui, são esses veteranos. Trabalham em condições extremamente adversas e desafiadoras. O primeiro contingente que o Rio Grande do Sul mandou foi o 5º contingente do Batalhão Suez, que foi meu pai. Os gauchinhos saíram aqui do interior, nunca tinham saído dentro do Rio Grande do Sul, por uma barraca lá no meio do deserto, comendo a farofa, né? Porque aquela areia é uma farofa. Então, extremamente adversas e desafiadoras, com muito heroísmo e abnegação, como inclusive pode ser contado por esses 2 veteranos que aqui estão. O objetivo desse Peacekeeper é a manutenção da segurança e da paz internacionais e a proteção de civis. Próximo. Então, nós estamos falando dos capacetes azuis, mas também estamos falando dos boinas azuis, do summer cap e do turbante azul. O pessoal também usa turbante azul lá, com homens e mulheres. O Dia Internacional 29 de maio foi instituído pela ONU em 24 de fevereiro de 2003 para homenagear todos os homens e mulheres que serviram e continuam servindo em operação de manutenção de paz pelo seu alto nível de profissionalismo, dedicação e coragem, e para honrar aqueles que perderam suas vidas em prol da paz. Essa data é porque foi a primeira operação de manutenção de paz das Nações Unidas. Então, chegamos à parte mais messiânica da instrução. Bom, o que eu posso falar para os senhores como perspectiva é que, tendo em vista o alto custo e a dificuldade de atingir a reunião de tropas, a tendência é diminuir o emprego de tropa em missão de paz. Porém, o emprego individual, aqueles observadores que eu falei para os senhores, esse deve continuar. Próximo. Aqui são algumas imagens, particularmente da missão que eu tive a honra de participar, lá no Haiti, do Exército no Haiti, mas nós tínhamos também uma subunidade, vamos dizer assim, né, da Marinha, e também a aeronáutica, no meu tempo, era só um oficial de ligação, e depois teve também um pelotão. Nessa missão que eu fui, foi a primeira missão que foi mulher, e foi a primeira missão que foi um pelotão paraguaio também. Muito importante. Espero ter atingido esses objetivos de apresentar as missões de paz, correndo bastante, descrevendo a participação. Então, portanto, eu quero dizer para os senhores que, depois de tudo que foi apresentado sobre a Segunda Guerra Mundial, essa é uma brilhante participação do Brasil com os ensinamentos e com a experiência dos senhores veteranos em missões de paz na ONU. Esse é o nosso lema no Haiti. Peacekeeper, ser mais do que parecer. Eu considero todos irmãos. Todo ex-combatente para mim é um irmão. Porque nós somos irmãos perante Deus e somos irmão de farda, irmão de luta.